Ô, Diego, muito bem. Vou deixar aqui um pouquinho aí para você se apresentar para o pessoal aí. As pessoas estão entrando devagarinho aí, mas se apresenta para o pessoal aí. Quem é o Diego Rosa? Tem bastante gente aí que não te conhece. Fica à vontade aí, Diego. Boa noite, Márcio. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos que já entraram. Para mim é um prazer muito grande, sempre que... Eu já virei parceiro já da Ensina, já, na verdade, né? Acho que do ano passado para cá, acho que a gente se encontrou muito. E para mim é sempre gratificante quando eu recebo o convite, participar, né? E esse ano foi um ano muito especial aqui na nossa região, Alagoas, com um evento em Maceió, do Ensina, com um evento em Arapiraca, que foi gigante, e um TBT que eu até postei essa semana, que foi algo assim, para mim, que foi algo muito especial, que foi a resenha radiológica em São Paulo, né? A gente imaginar ali, com tanta gente que a gente sempre tem que a gente sempre teve como referência, a gente encontrar em um lugar e estar ali perto, poder trocar experiência. Então, assim, tem sido muito especial estar com essa oportunidade que vocês têm dado para a gente e tem agregado muito aqui para a nossa radiologia aqui em Alagoas e, sobretudo, aqui no Sertão. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rosa, trabalho como técnico em radiologia, também sou tecnólogo, sou especialista em gestão de serviços de saúde, também pós-graduado em radioterapia e medicina nuclear. Atualmente eu atuo como supervisor das aplicações das técnicas radiológicas no Hospital Regional Dr. Clodovo Rodrigues de Mello, aqui em Santana do Ipanema, e também na UPA, que é gerida pela Santa Casa de São Miguel dos Campos, e também opero uma tomografia na Policlínica Regional de Paulo Afonso. A gente fica, durante a semana aí, rodando entre essas três cidades. E acima de tudo, que eu sempre gosto de falar, Márcio, que acima de tudo, o que mais me orgulha é dizer que eu sou professor, né? Gosto de compartilhar, porque é a maneira que eu mais aprendo, podendo compartilhar com os alunos. Sim, o Diego, você falou uma coisa que para nós da Ensina, né? É uma coisa que a gente sempre busca, essa questão do transmitir conhecimento. O que a gente faz, né, o nosso trabalho, não o trabalho da Ensina, o nosso trabalho como professor, você, eu, o Alexandre, os demais colegas aí fazem parte do corpo docente, é um trabalho importante, né? É um trabalho muito importante, de grande responsabilidade, porque são profissionais em formação, e o que eles vão levar na bagagem é aquilo que a gente está transmitindo, então a gente precisa passar um conteúdo de qualidade, né? Então, isso é fundamental. E a gente começa a ter certeza de que o trabalho está sendo bem feito, está dando resultado, quando a gente observa situações como essa que você falou, né? Poxa, de você conseguir, como foi o caso da resenha, de você conseguir encontrar com aquelas pessoas que são referência no Brasil, todas num lugar, e você vê ali que são todos... todo mundo igual, né? Cada um com o seu perfil, com a sua característica, mas são pessoas assim... não são pessoas inatingíveis, né? São pessoas que, poxa, mas são referências de alguma forma para a gente, né? Então, isso é bem legal. Então, esse trabalho é bem interessante. E isso ele tem uma certa ligação com a nossa temática de hoje, né? De como chegar, né? Por exemplo, como é que o Diego chegou até onde ele está? Quando eu falei que o Diego ele é uma referência na região lá do Sertão, do Agreste Alagoas, do Nordeste, hoje, vamos dizer assim, uma referência no Nordeste, na região Nordeste em radiologia, é resultado de um trabalho, né? De trabalho, de estudo, e sempre digo, né? Qualquer pessoa que queira chegar, né, nesse nível, só precisa fazer uma coisa: estudar e se dedicar, os dois juntos. Por isso, uma coisa só. Estudo e dedicação é o que fazem a gente chegar lá. Mas vamos lá, Diego. Nosso tema hoje são soft skills. Nominho diferente,
estranho, né? Então, a minha primeira pergunta é justamente o que é, né, soft skill, ou o que são soft skills. Ele, como você mesmo disse, né, a habilidade do futuro para o profissional do presente, né? Então, se soft skills corresponde à habilidade do futuro aplicada hoje, como é que isso implica? Como é que isso vai impactar no cenário atual da radiologia? Pensando assim já tanto aquela pessoa que está em formação, no profissional recém-formado e naquele que já atua aí no campo, né? Então, fica à vontade aí para falar para a gente um pouquinho, Diego. Pronto, posso compartilhar aqui a tela, né, professor? Fica à vontade. Pronto. Deixa eu jogar aqui para o pessoal. Perfeito, pode Dando ficar à para ver, vontade. né? Tá. Pronto, Márcio. Antes de falar propriamente sobre o que são as soft skills, eu preciso contextualizar para que a gente entenda bem esse conceito, que é algo muito moderno, é um assunto muito moderno que tem sido muito debatido, principalmente depois da pandemia. Entre o final dos anos 80 e os anos 90, entre o início dos anos 90, ocorre uma mudança na percepção das empresas em relação ao funcionário. Então, até então, o aspecto mais valorizado das empresas para os funcionários era em relação ao tempo de serviço, né? O tempo de serviço, quanto tempo ele trabalhava naquela empresa, naquela unidade, então isso era muito valorizado, porque trazia a ideia de fidelidade, né? Isso caracterizava fidelidade, dedicação do profissional, né? Só que com o aumento da competitividade, o que começa a acontecer? A empresa ela começa a se preocupar agora com um profissional que, além dele ter a capacidade técnica, ele comece a agregar valores, ele possa agregar valor para a empresa, né, para desenvolver a empresa. A empresa ela começa a enxergar no funcionário, no profissional, que a mão de obra, ele é necessário que, além dele ter a capacidade técnica, ele tenha a capacidade de atribuir valor para a empresa. Então, o que ocorre? Com o passar do tempo, as empresas elas começaram a ter a necessidade de explicar, na verdade, o que eles esperavam do profissional. E aí surgiu a competência, a discussão sobre competência. E esse conceito de competência, ele é muito amplo, porque competência ele é caracterizado pelas características que tornam o indivíduo capaz e apto para desempenhar um trabalho com excelência. Então, competência ele abrange a combinação de conhecimento, de habilidade e de atitude. Inclusive, teve até uma palestra do professor Fábio Hollenberg, mês passado, em Maceió, e ele falou muito sobre isso, em relação, até o tema dele foi um tema bem interessante, que era, vamos tomar um chá, porque o chá significa justamente isso, competência ela agrega conhecimento, você associar o conhecimento, as habilidades e a atitude, ou seja, o profissional ele precisa ter o conhecimento e ele precisa ter a habilidade, ele tem que saber, ele tem que ter o conhecimento e ele tem que saber fazer. E esse saber fazer é muito interessante porque para você adquirir habilidade em algo, você precisa praticar. E aí está incluído errar, acertar. Você erra, você acerta e você adquire a habilidade daquele conhecimento. Então, você tem o conhecimento, você tem a habilidade de realizar e você também precisa fazer. Não basta só você ter o conhecimento, saber fazer e não querer fazer. As empresas agora elas querem que abranja todo esse nível. O profissional conhecer, ter a habilidade e colocar em prática, ter a atitude de fazer. E aí é justamente competência, como o que a Venato fala, que é um repertório de comportamentos capazes de integrar, mobilizar, transferir conhecimentos, habilidades, julgamentos e atitudes que agregam valor econômico à empresa e valor social à pessoa que possui. E é justamente nesse conceito que surge a soft skills. Porque para a gente falar sobre soft skills, a gente tem que entender o seguinte, que existem as hard skills e os soft skills. Hard skills
é o conjunto de habilidades técnicas, competências básicas do profissional, enquanto soft skills é um conjunto de habilidades comportamentais, habilidades subjetivas. Ou seja, a sua formação, a sua especialização, aquilo que você coloca no seu currículo, aquilo que lhe habilita a desempenhar uma atividade, um trabalho, isso é hard skills, né? Já o soft skills, ele é a parte comportamental, a capacidade interpessoal do profissional, né? Ele sabe, é um exemplo que eu sempre dou. O profissional, ele sabe fazer uma tomografia de crânio. E existem profissionais que sabem fazer uma tomografia de crânio, um exemplo de um paciente que, de repente, um paciente que precisa de sedação. Ele chega no hospital precisando de sedação para fazer o crânio. E com a habilidade de diálogo, de conversa com o paciente, o técnico profissional, ele consegue fazer esse exame sem precisar sedar o paciente, ou então sem precisar remarcar aquele exame. Então, ele desenvolveu os soft skills, a parte da habilidade subjetivas. E aí é algo difícil de mensurar, né? É algo mais difícil de mensurar. Se a gente for olhar ao pé da letra, literalmente, o que significa hard skills, soft skills, hard skills são as habilidades difíceis, traduzindo, né? E as soft skills são as habilidades suaves, mas aí não se confunda, né? Não vamos confundir que desenvolver soft skills seja mais fácil do que as hard skills. Depende de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que tem uma dificuldade maior em desenvolver soft skills, já outros têm uma dificuldade maior em desenvolver hard skills. A parte técnica, a parte de fazer, né? E uma curiosidade é que a ideia de soft skills, ela foi vista pela primeira vez em 1972 em manuais do Exército Norte-Americano. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi percebido pelo Exército Americano de que um sucesso na missão militar não dependia apenas de um militar, de um soldado treinado para pilotar, para navegar, para combates, para técnicas específicas para o combate. Foi percebido que o sucesso de uma missão se devia muito à capacidade do militar em ele se adaptar aos vários momentos de uma guerra, à inteligência, à liderança, a saber trabalhar em equipe. Então, é interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, o Exército Americano começou a treinar, inseriu isso nos manuais de treinamento, justamente porque eles viram que, além do conhecimento técnico de combate, das técnicas de treinamento, os soft skills, a parte comportamental, a parte de relação pessoal, fazia toda a diferença no sucesso das missões. Então, a pergunta que foi lançada, a segunda pergunta, o porquê que o profissional, habilidades do profissional do futuro tem que ser desenvolvida hoje. Simplesmente porque está havendo uma mudança de padrão em relação ao trabalho. Então, os trabalhadores terão que aprimorar suas competências por conta das novas exigências e assim adequar sua empregabilidade. Ou seja, eu entrei na radiologia em 2013 e fazendo uma reflexão rápida, do que era me cobrado já em 2013 para o mercado de trabalho, hoje é totalmente diferente. Por quê? Porque hoje você vai trabalhar em uma clínica, as clínicas geralmente hoje elas trabalham com horário marcado, então ela quer produtividade. Você tem que produzir, você tem uma quantidade de exames para realizar e geralmente você é cobrado para aumentar a sua produtividade. Então, geralmente, os gestores eles tentam melhorar os fluxos, otimizar os processos para que você consiga desempenhar a sua produtividade, para que você consiga produzir. Só que a questão comportamental, ela afeta diretamente a sua produtividade. Tem um estudo que foi feito que diz o seguinte: conflito entre gerações nas empresas geram perda de 12%, segundo essa pesquisa. Ou seja, eu fiz até aqui uma ilustração em relação pegando a média aqui dos exames que são realizados aqui na nossa região, em relação à ressonância magnética. Os locais que eu conheço, geralmente a média são 3 exames realizados por hora.
De acordo com esse estudo, se perde em torno de 5 horas semanalmente de produtividade só por problemas de comportamentos, de conflitos relacionados a comportamentos de profissionais. E aí, fazendo um levantamento rápido, algo simples, em 5 horas, se deixar de fazer 15 exames, que gira em torno, a gente tira em média uma ressonância aqui na região, em torno de R$700, em média. Então, 15 exames que você deixa de fazer, você tem R$10.500, 10.500 de prejuízo. Em um mês, são 60 exames que você deixa de fazer, de produzir. Então, R$42.000. E em um ano, você deixa de produzir, de realizar 720 exames, porque se perde em torno de 5 horas semanais por conta de conflitos. E isso aí é muito fácil de mensurar. A gente que trabalha, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área da radiologia ainda, você puxar na sua memória, você vai perceber que geralmente de manhã, quando se chega no local de trabalho, sempre se perde aquela primeira hora ali, conversando, falando o que aconteceu ontem, às vezes um atrito que aconteceu com um colega, né? E aí ali se perde, vai tomando um café e tal. Naquele período ali, de acordo com esse estudo, você está deixando de produzir, porque os profissionais estão tentando resolver conflitos do dia anterior. E aí o estudo foi feito justamente com base nisso. Então, um gestor hoje, ele olha muito a questão de produtividade. Então, um profissional que ele tem problema de comportamento, que ele não desenvolveu, que ele não desenvolve os seus soft skills, soft skills é você saber trabalhar com pessoas, você chegar a atingir objetivos de trabalho através de pessoas, se relacionar com pessoas, essas habilidades comportamentais, sociais, interpessoais. Então, um profissional que ele não desenvolve hoje soft skills, ele é prejuízo para um gestor, para uma empresa. E quando a gente fala de um profissional do futuro, com habilidades do futuro nos dias atuais, a gente fala de um profissional que ele tem a capacidade de se adaptar, de adaptabilidade. Ele tem a capacidade de aprendizado constante, né? Ele não se conforma, ele não estagna, ele está sempre atento, porque o mercado ele tem mudado, principalmente com as tecnologias que têm sido acrescentadas no nosso cotidiano. E aí, veja só, a gente conhece uma frase que é muito conhecida, que as pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos, pela sua técnica, e são demitidos por seu comportamento. E aí tem essa citação que diz, se por um lado as empresas contratam seus trabalhadores pela sua habilidade técnica, que são conhecidas como as hard skills, por outro lado, elas promovem e demitem pela carência de suas habilidades comportamentais, as soft skills, que pode ser aplicada em qualquer área de atuação. Então, vejam a importância que há hoje do profissional ele se preocupar, que além do conhecimento, ele tem que ter a habilidade de realizar, ele tem que fazer, e essa habilidade de realizar e de fazer, a atitude de fazer está relacionada aos soft skills. E aí eu quero só fazer uma reflexão com vocês. Imagine que você está fazendo uma experiência de trabalho hoje. Você concluiu 3 meses de experiência num trabalho. Então, imagine que o seu gestor vai chegar em você e vai dizer assim, você consegue fazer bem o seu trabalho? Obviamente, você vai responder sim. Você se dá bem conosco? Obviamente, você vai responder sim. Você demonstra querer estar aqui? Obviamente, você vai responder sim. Mas é onde está a questão. Essas respostas, você não dá verbalmente, essas respostas você dá com as suas atitudes. Porque quando o gestor ele quer saber se você consegue fazer bem o seu trabalho, ele vai avaliar o seu comportamento. Ele está falando o seguinte, você tem competência para desempenhar o seu trabalho da melhor forma, você se dá bem conosco, ou seja, você tem compatibilidade, as pessoas gostam de trabalhar com você, você em um plantão, você é aquela pessoa que chega no plantão e as pessoas se sentem bem que pegou o plantão com você, ou as pessoas tentam correr de um plantão com você porque não conseguem, não tem compatibilidade com o seu comportamento, né? Você demonstra querer estar aqui, que é a questão do comprometimento. E todas essas respostas não são ditas verbalmente, são por atitude, são pelos seus comportamentos, que você passa essas informações para quem está lhe avaliando. Eu costumo dizer, nós somos avaliados constantemente. Então, veja só, competência significa que você é capaz de executar seu trabalho de uma forma plena, exata e oportuna, sem precisar de microgerenciamento. Ou seja, o que significa isso? Você não precisa que o seu gestor fique ali, faça isso.
né? Ó, faça isso. Precisa estar todo dia lhe lembrando do que deve ser feito. Se você é um profissional que todos os dias o seu gestor, o seu líder precisa lhe dizer a mesma coisa que precisa ser feito, de passar um plantão ok, de entregar um plantão sem leitos pendentes, sem exames pendentes, de entregar um plantão limpo, higienizado, tudo organizado, você é uma pessoa que precisa de microgerenciamento, então automaticamente você não é um profissional que demonstra competência. Mas veja só, tudo tem um equilíbrio. E o que eu acho interessante é o seguinte, você tem que ser competente. Você não pode exagerar para parecer arrogante e nem você pode, o outro extremo, parecer perdido. Ou seja, imagine, eu já vi um profissional, ele, em uma ressonância magnética, dá uma queda de energia, tem um problema elétrico, e ele tentar resolver mexendo no quadro elétrico. Ou seja, na tentativa, às vezes, de demonstrar ser muito competente, você acaba se extrapolando a sua atribuição. Então, você está sendo avaliado. Isso aí não gerou como você está sendo competente. Isso aí gerou como você está sendo arrogante. Você está adentrando uma área que não era da sua competência. Então, quando a gente fala sobre comprometimento, é algo que eu gosto de falar, de fazer uma observação, porque é o seguinte, comprometimento significa que você está plenamente presente e disposto a ajudar a sua equipe. A gente trabalha com pessoas, a gente percebe o seguinte, você coloca um comunicado em um grupo para os profissionais. Você tem aquele profissional que nunca responde, que nunca coloca ciente, que nunca diz um ok. Você marca uma reunião, é aquele profissional que não lhe avisa que não vai poder ir, ou então lhe avisa só depois porque não foi. Isso gera, para quem está observando, que o profissional ele não tem comprometimento com a empresa. Ele não tem comprometimento com a equipe. Então, imagine, no momento de um corte, no momento que fala assim, precisa reduzir a equipe, precisa reduzir custos, você vai pensar logo em quem? Você vai pensar logo em profissionais que demonstram que não tem comprometimento com a instituição, que não tem comprometimento com a empresa. Veja, e aquela mesma história da questão da competência. Você não pode querer demonstrar, exagerar para parecer ameaçador, entendeu? Ou seja, você atropelar hierarquias para mostrar que está comprometido, você chegar em um plantão, tem outro profissional lá operando aquele equipamento e você invade o espaço daquele profissional, não vamos fazer assim, você acaba gerando uma imagem ameaçadora para quem está ali observando. Então, comprometimento é isso, não é o que você diz, é o que você demonstra, né? E a gente tem que ter muito cuidado que as nossas ações, a nossa intenção, o impacto da nossa intenção, ela tem um peso diferente de quem está percebendo, observando. Às vezes, minha intenção não é essa. Às vezes, o fato de eu não colocar um ciente nos comunicados da minha gestora, do meu gestor, na minha visão, não quer dizer nada, né? Mas, para quem está observando, de repente, eu posso estar demonstrando que eu não sou comprometido com o trabalho. E quando a gente fala em compatibilidade, a gente fala que há compatibilidade quando as pessoas se sentem à vontade na sua companhia, que ela está perto de você, sem que isso pareça fingido ou forçado. É aquela história. As pessoas gostam de trabalhar com você, você é uma pessoa que no seu local de trabalho, as pessoas gostam de trabalhar, pegar o mesmo plantão que você, um plantão diurno, noturno. Então, essas habilidades de comportamento, ela reflete diretamente na produtividade da instituição, porque não há nada mais, como a gente já demonstrou, que gera prejuízo para uma instituição do que conflitos decorrentes de mau comportamento de profissional. Então, quando a gente fala hoje de um mercado futuro, o que a inteligência artificial ela está adentrando e está contribuindo pelo acesso que a gente já tem tido em produtividade, né? A inteligência artificial, quando você faz 20 exames de emergência, de tomografia, que a inteligência artificial, ela consegue ali fazer uma triagem do que é mais urgente, ela está facilitando ali a avaliação do médico para ele ir laudando por prioridades. A inteligência artificial faz isso. Então, assim, a inteligência artificial está contribuindo e aumentando a produtividade e diminuindo a probabilidade de erros. Então, o profissional, para acompanhar esse novo mercado, ele tem que ser dessa forma. Ele tem que ser um profissional que ele esteja focado, que demonstre que tenha comprometimento e que tenha
e que tenha adaptabilidade para esse novo momento, para as novas necessidades que tem surgido. E aí eu gosto de brincar, gosto de falar geralmente nas palestras em relação aos perfis comportamentais mais comuns que a gente precisa ajustar, que é o profissional porco-espinho, o carente, o reclamão, o acusador. O porco-espinho é aquele profissional que a gente sempre fala, que é aquele que as pessoas têm medo de falar com ele, né? Olha, vai lá que eu falar com ele, eu não vou falar não com ele não, porque é aquele profissional que dá fora, né? Que a gente chama aqui que dá fora, o profissional que responde de maneira ríspida, que tem um comportamento inadequado. O carente, que é aquele profissional que a gente sempre fala, que ele chega no plantão e ele não domina o plantão, ele não consegue dominar o serviço, né? Ele não consegue ser resolutivo. Ele precisa sempre estar ligando para alguém, perguntando para alguém como fazer isso, né? O reclamão, que é aquele que a gente sempre fala que é o que ele não vê solução, ele só vê o problema para todas as soluções que se apresentam, ele sempre vê o problema. E o acusador, que a gente fala que é um profissional que ele nunca aceita que ele está errado. E aí a gente volta naquela questão da competência. É necessário entender que para você desenvolver suas habilidades, você erra, você acerta, então você desenvolve as habilidades de acordo com os conhecimentos que você conseguiu e adquiriu durante a sua formação. Professor Márcio? Muito bem, Diego, muito bem. Estamos aqui aprendendo a ser profissional, né? Aprendendo a crescer aqui. Mas as suas colocações, suas pontuações, elas são muito interessantes. E o mais importante, né, o Diego, acho que o Alexandre até vai concordar comigo, é que essas características que você colocou, elas sempre foram cobradas, mas de uma forma muito subjetiva, né? Que nem você falou, você tem aí 10 anos de radiologia, então você vive isso de uma forma mais intensa. Eu e o Alexandre, como a gente já é um pouquinho mais antigo aí na radiologia, né? Bota pouquinho nisso. Então, no começo a gente não tinha essa colocação direta, né? Hoje a gente vê, a gente observa aí, eu já fui supervisor de serviço, o Alexandre também, e então existe essa mudança. Mas eu vou deixar aí uma fala com o Alexandre, porque esse é o momento dele, né? Essa hora da interação do professor Alexandre. Fala, Alexandre. Muito bem, Márcio, muito bom, Diego. Está sendo maravilhoso. Eu adoro essa temática aí de a gente chamar a atenção do pessoal para ter essa visão além da questão técnica, né? Acho que em todas as profissões eu gosto muito de ler sobre isso, né? Entender, ver um pouco desse futurismo do trabalho. E a questão técnica realmente ela já está intrínseca, né? Antigamente, o cara ele tem uma formação técnica, tem uma formação superior, ele tem esse conhecimento técnico, era um grande diferencial. Hoje, né, isso, na verdade, né, é um requisito fundamental, mas também pode ser chamado de básico, e esses conhecimentos, essas habilidades socioemocionais, também conhecimentos transversais, né, outras habilidades técnicas, associadas a habilidades emocionais, é que constrói um profissional hoje de sucesso e realmente antenado com o futuro, né? A diversidade do trabalho no futuro, a quantidade de trabalho no futuro, a forma de trabalhar no futuro muito breve, ela vai ser muito diferente, pautada muito além de conhecimentos técnicos. Isso foi muito bem comentado com você. Lembrar que todo mundo que está com a gente, né, Márcio? A gente está aqui com 60 pessoas aqui no Google, mas estamos com mais de 20 aqui também pelo esse Instagram aqui adaptado, o pessoal que está com a gente aqui no Instagram. Lembrar que a nossa transmissão oficial é pelo Google Meet, é por lá que as pessoas participam do sorteio, lembrando, todo mundo colocar o nome e a cidade, né, que ele é, para poder participar do sorteio aí no final do nosso evento, através do Google Meet, né, e também é por ali que as pessoas recebem o certificado. Mas a gente sempre dá essa canja aqui também e transmite alguns momentos, às vezes até completo, pelo Instagram também, para o pessoal que de última hora quer acompanhar a gente. Mas fique ligado, Radiologia em Casa, que oficialmente é transmitido pela
pelo Google Meet. Sobre o tema, de uma maneira geral, uma outra coisa que eu acho que é importante o pessoal entender isso, né? Eu achei super legal esse ponto aí que o Diego fez uma correlação com essa questão dessa questão temporal, com a questão até de possíveis prejuízos da parte financeira. Muito legal, muito bem colocado, né? E, de fato, hoje as empresas, elas não têm a mesma disponibilidade para ficar lidando com isso. Ou seja, aquele profissional que, mesmo que tecnicamente ele tenha realmente um conhecimento, até uma produtividade boa, mas ele tenha toda essa parte que ele não se relaciona bem com a equipe, não se relaciona bem com a chefia, não tem um trato, um relacionamento bem com o próprio cliente, paciente. No nosso caso, ele é um profissional que ele tem uma chance realmente de fazer parte de um grupo de desempregados no mercado. A gente, em alguns projetos que a gente já participou, quando chegava um currículo para a gente, um profissional que tinha grande experiência com toma e ressonância, e a gente olhava e o cara estava desempregado, e o cara tinha realmente, por tempo, ali pelo currículo, muita experiência, então, vamos descobrir qual que é o problema que essa pessoa tem. É de relacionamento, é de questão comportamental, alguma coisa, e é uma coisa acentuada ele tem, porque não é um profissional típico de ficar, tecnicamente, de ficar sem ter, sem estar atuando no mercado de trabalho. Então, acho que é uma temática que todo mundo que está com a gente aqui tem que abrir os olhos. A gente tem que começar a ler sobre isso, estudar sobre isso. Quem pretende estar num cargo de coordenação, supervisão, tem que ter esse olhar. Esse olhar está tão quanto importante hoje, quanto a habilidade técnica, né? E para o nosso desenvolvimento, e para um olhar à frente, aí para o futuro, isso é também fundamental. Pessoal que quiser mandar perguntas, considerações, alguma experiência que viveu, lembra que através do chat você pode estar mandando, que daqui a pouco a gente coloca. O pessoal está colocando aqui, Márcio, gente do Brasil inteiro, evidentemente que da parte lá de Maceió em peso, né? Muita gente falando lá, que é lá do estado de Alagoas, muita gente, mas a gente tem gente do Brasil inteiro, eu fiquei até surpreso aqui. Tem gente da Serrinha, da grande Serrinha, na Bahia, terra do meu pai, né? Eu vi que tem um colega aqui que é de lá. Pô, cara, a gente vai combinar de comer um bode assado lá com farofa de ovo lá no Jorro. Mandar um abraço para o pessoal de Serrinha aí, né? Mas mandando um abraço para todo mundo, gente do Brasil inteiro, Márcio. A gente tem gente do Sul, do Norte, Maranhão, Campinas, São Paulo, de diversas cidades lá de Alagoas, pessoal do estado de Sergipe, Rio de Janeiro, está o Brasil inteiro participando com a gente aí. Márcio, vamos lá, depois eu vou trazer mais perguntas, mais considerações aí, tá bom? Ah, perfeito, perfeito. Tá, muito bem. Então, você viu, né, Diego? É um tema, assim, de grande importância, como o Alexandre falou, só reafirmando a fala do Alexandre, é um tema, é uma temática atual, né, e muito abrangente, né? Isso é para todos os profissionais, então não é para, assim, não é específico, né? O Alexandre colocou, para quem almeja um cargo de supervisão é fundamental, né? Mas para quem quer ser um bom profissional é de grande importância. Então, bora lá, né, o Diego? Bora lá, o papo tá bom. Então, assim, se a gente considerar aí, pela sua fala, considerando aqui, o Diego, nós estamos aí hoje, dia 29 de outubro, final do Outubro Rosa, é um mês de grande importância para a radiologia, né? Eu acredito que seja uma das maiores campanhas né, assim, de prevenção, de conscientização dentro da radiologia, onde nós temos uma participação muito grande e muito importante. Não que as outras não sejam, mas a gente sabe o quanto o Outubro Rosa mexe, né, assim, com a sociedade. Então, se a gente pensar no Outubro Rosa, a gente pensar em soft skills, né, é possível aplicar essas soft skills
na mamografia, é possível, ou é assim, elas são aplicadas de uma forma já intrínseca e a pessoa nem... que às vezes a pessoa não percebe, né? A pessoa não percebe, será que eu estou trabalhando correto? De repente ela já tem essa soft skill, ela não conhece com esse nome especificamente, mas de repente ela faz. Então, assim, e o outro fator importante, né? Você colocou algumas características de soft skills, de conceitos, aí eu pergunto, né? Então, assim, dentro do Outubro Rosa, eu consigo aplicar, já é aplicado, como é que isso funciona? E outra, eu consigo desenvolver essas habilidades sozinho? Eu, Márcio, poxa, eu gostei do que o Diego falou, mas eu acho que eu preciso melhorar. Eu consigo fazer isso sozinho? Fica aí para você agora. Fica à vontade. Sua pergunta foi muito importante. Deixa eu compartilhar aqui de novo aqui a Fique à vontade. tela aqui. Compartilhar aqui para ficar. Eu não tenho, apesar de eu não ter prática com mamografia, eu realmente admiro muito os meus amigos, que eu tenho amigos, tanto homens quanto mulheres, que trabalham com mamografia, e é aquela coisa, além de técnico, você tem que ser um psicólogo, é o que a minha amiga Héria sempre fala em relação a fazer mamografia. Porque imagine só, a mamografia, ela hoje é o exame que apresenta o melhor custo-benefício para a detecção no câncer de mama. Então, quando você tem a neoplasia hoje, o câncer hoje está se tornando praticamente a primeira maior causa de mortes, hoje mundialmente falando. E quando o câncer de mama mata, o que mais mata mulheres é o câncer de mama, e aí você tem a mamografia, que é o principal exame de triagem para o câncer de mama. Então, a gente vê a importância de aplicar os soft skills. Porque imagine, se você precisa detectar precocemente, você tem uma paciente que vai realizar um exame para, caso tenha, ela conseguir fazer aquele tratamento precoce, né? Então, imagine, a maioria das mulheres, elas têm medo de realizar esse exame. Eu tiro principalmente pela minha mãe, pelas minhas tias, tem muito medo de realizar o exame de mamografia. Então, quando você leva pela primeira vez, que vai fazer um exame de mamografia com uma paciente, com uma profissional, que ela tem uma habilidade de conversar, de dialogar com o paciente, né? Que tem a capacidade de conquistar a confiança da paciente, a paciente, ela sai dali, o medo que ela chegou de ir realizar aquele exame, ela sai lá confiante, não, eu vou realizar esse exame todos os anos. Como também, se for o inverso, também é muito verdade. Se a paciente, ela chegar para realizar um exame de mamografia e ela tiver uma péssima experiência com um profissional, se ela não se sentir segura, se for um exame, uma experiência extremamente desagradável, então, você vai ter uma paciente que dificilmente vai retornar no próximo ano, continuar fazendo esse monitoramento. E aí é bem interessante, por quê? Porque a atuação do técnico em radiologia, na realização de mamografia, ele literalmente, ele pode salvar vidas. Porque, ó, esse dado aqui é bem interessante. O exame clínico, ele pode ratificar, validar até 70% dos casos. E quando se fala em mamografia, pode trazer mais dessa porcentagem, sendo 83%. Então, assim, você realizar bem o exame, questão técnica, você saber realizar as técnicas adequadas no exame, né? Questão de qualidade de imagem, você fez bem. Você conseguir que a paciente contribua com o exame, você criar uma boa experiência para que essa paciente, no próximo ano, retorne e continue fazendo esse monitoramento, você está salvando vidas. Diretamente, você está contribuindo para diminuir a taxa de mortalidade por câncer de mama. Então, tudo isso por conta de quê? Por conta da capacidade, da habilidade de você conversar com o paciente. E é impressionante
uma dificuldade que parece uma coisa tão simples, mas que as pessoas, na maioria, têm, é de olhar no olho do paciente, né? Poder conversar com o paciente, explicar o procedimento para o paciente, né? Deixar o paciente confortável com o procedimento que você vai fazer. Então, veja, o exame de mamografia é contemplado como o procedimento mais importante para que haja um tratamento de forma correta e com resultados positivos. Então, você vai realizar uma mamografia, microcalcificações ali, menos de 5 milímetros, até de menos de 4 milímetros, é possível detectar na tomografia, né? Quando uma mulher ela está com uma calcificação ali acima de 1 centímetro, geralmente ali que é palpável, então ela já está no estágio mais avançado. Então, quando você consegue contribuir para que o exame seja realizado da melhor forma possível, para que aquela paciente consiga fazer um tratamento imediato ali, você está contribuindo para a saúde, você está contribuindo para a diminuição dessa taxa de mortalidade. E esse estudo eu achei bem interessante, porque ele fala o seguinte, que foi observado que o setor de radiologia tinha dificuldades na prática de humanização do atendimento, né? E ele fala o seguinte, que o processo de humanização pode se tornar complexo para alguns, pois faz-se necessário também mudanças de comportamento. Então, veja, foi até pegando até uma fala sua, Márcia, que você falou, tipo assim, tem pessoas que têm habilidade natural, tem pessoas que têm essa habilidade de comunicação, né, de acolhimento com o paciente naturalmente. Já tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior de desenvolver isso e está tudo certo. E está tudo certo. O que é importante é o profissional, ele ter a capacidade de fazer o auto-reconhecimento. Ele ter o reconhecimento que ele precisa desenvolver essas habilidades. Ele precisa desenvolver a empatia, desenvolver a capacidade de comunicação. E já entrando nessa questão, que você fez essa pergunta de como que a pessoa pode desenvolver isso, como que ela pode desenvolver as soft skills. O ponto principal que eu considero é o autoconhecimento. Aquele profissional que você vai tentar fazer uma correção de comportamento nele, só que ele não aceita, ele acha que a maneira, não, eu sou assim, é o meu perfil, eu sou assim, né? Então, é muito difícil que ele desenvolva soft skills, porque ele está enrijecido, ele não aceita a mudança. Então, quando você tem você consegue fazer essa autoavaliação sua, então, facilita, é o pontapé inicial para que você desenvolva essas soft skills. Comunicação eficaz é fundamental, porque você conseguir explicar para o paciente de uma forma objetiva, de uma forma que gere confiança para ele, todas as etapas do exame, né? Tentar tirar aquela preocupação, aquele incômodo, né? Que o paciente já vai preocupar, principalmente quando já tem histórico na família. Então, a comunicação eficaz. E a gente fala em comunicação eficaz tanto com o paciente, tanto com o médico, porque é muito importante, às vezes, o profissional, alguns detalhes que às vezes ele percebe ali, conversando com o paciente, ele ter esse diálogo com o médico que vai laudar, né? Trocar informações referentes ao exame do paciente, ter essa comunicação, algo que seja importante para um fechamento do diagnóstico mais preciso possível. Outra forma que, para você desenvolver soft skills, é o desenvolvimento contínuo, né? Isso é um grande problema que a gente vê nos dias de hoje, é que os profissionais, a gente acaba se acomodando, né? Quando a gente consegue o nosso primeiro emprego, quando a gente passa naquele primeiro concurso, a gente se acomoda, né? Não, estou vindo aqui, vou fazer meu exame e vou para casa. Eu estou aqui para isso, né? Eu não preciso de mais nada, né? Quero curtir meu dia, vim aqui do meu plantão. Então, quando o profissional ele perde essa capacidade de desenvolvimento contínuo. Outro ponto que eu já citei também durante a aula é a questão da adaptabilidade, né? O profissional, ele tem que estar apto à mudança, ele tem que estar disponível à mudança, às coisas novas, a aprender, a se adaptar às situações que geram estresse. Toda mudança a gente percebe que gera um estresse. Então, o profissional que tem essa adaptabilidade. E algo fundamental que eu quero deixar aqui para desenvolver soft skills é leitura. Infelizmente, é um problema hoje da nossa geração, é que as pessoas gostam de leituras rápidas, né?
Tanto é que se você pegar hoje um texto, você digitar hoje um texto na rede social, no Instagram, um texto, sei lá, de 10 linhas, dificilmente as pessoas vão ler. Você tem que escrever mensagens curtas, porque as pessoas param para ler mensagens curtas. Mensagem não lê. Então, a gente tem perdido o hábito da leitura. E a leitura ela é interessante porque você consegue ter experiência pelas perspectivas de outras pessoas. Então, se você quer desenvolver soft skills, você quer melhorar a sua comunicação, você quer melhorar o seu comportamento, as dificuldades que você, no seu autoconhecimento, você percebe que você precisa melhorar, leitura. E eu não coloquei aqui, mas algo que eu deixo muito importante para você desenvolver soft skills a maneira melhor de você desenvolver soft skills são com as suas experiências, né? Principalmente para o pessoal que está iniciando. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, às vezes no WhatsApp do pessoal, Diego, está difícil, Diego, olha, não está fácil aqui e tal. Você está desenvolvendo soft skills, você está desenvolvendo experiências que vão contribuir lá na frente. Resiliência, você vai se tornar um profissional forte, um profissional confiante, mas é preciso passar por certas etapas. Certas etapas realmente são doloridas, principalmente no início, quando você está adquirindo confiança, quando você está adquirindo prática, a gente sofre, a gente sabe, a gente já passou nesse caminho, a gente sofre, mas você está se tornando um profissional resiliente para o amanhã, que vai contribuir para a formação também de outras pessoas. Professor Márcio? Beleza, Diego, beleza. Acho que ficou assim bem colocado, bem exemplificado. O Alexandre ele tem uma frase, eu vou falar hoje na frente dele, eu vou falar antes que ele fale, que é o profissional Gabriela. Sabe a Gabriela, cravo e canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O mercado não tem mais espaço para esse tipo de profissional. Né? Como você falou, a leitura ela é importante. Hoje eu não leio tanto quanto eu já li no passado, mas eu gosto de ler. A leitura ela é um hábito importante em vários aspectos, né? Um é de você se manter atualizado. Outro é a questão da interpretação, né? Interpretação de texto ela é muito importante aí no nosso dia a dia e facilita o entendimento de outras coisas, né? Então, você tem essa questão. E outra, né, é um processo. É um processo evolutivo. Hoje, o mercado ele quer um profissional que seja robusto em vários aspectos, não é só ter o domínio técnico. Isso o Alexandre falou no primeiro bloco, né? O cara pode ser muito bom tecnicamente, mas ele, dentro ali do convívio, a relação dele interpessoal com colegas, com o paciente, com demais equipes, ela é problemática. Então, acaba sendo aquela pessoa que, você perde, a instituição acaba perdendo um bom profissional, que tem uma competência técnica, porque lhe faltam outras características. E a pessoa acaba perdendo uma oportunidade, né, justamente por conta dessas características, às vezes uma relutância, a pessoa ela fica relutante em se desenvolver nesse aspecto. Né? Acaba sendo o que o Alexandre chama sempre do profissional Gabriela, né, que não quer evoluir. Né? E o Alexandre está ali ávido para falar. Fica à vontade, Alexandre. Muito bem, Márcio. Na verdade, até a primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar um pouquinho a participação do pessoal, né? A gente tem gente aqui, ó, de Brasília, uma colega Shirley, quando se tocou no assunto de mama, né? Falou que quem está operando a mamografia tem que ser um pouco ouvinte, terapeuta, reiki e passar confiança, né? Mas acho que foi muito bem citado pelo Diego, a questão do exame de mama, ele tem uma importância, ele está, até um trocadilho, né? É uma coisa que ela está no seio familiar, ela vai estar na vida de todos nós, não tem jeito. Em algum momento, a mamografia ela vai trazer informações importantes para nós, e algumas vezes até que a gente não deseja, mas ela vai estar sempre muito próxima da gente. O exame tem que ser muito bem feito e muito bem orientado, e a Shirlane Dantas Miranda fez o comentário, pessoal de Fortaleza, Santo André, São Paulo. O Breno Santos era uma pergunta dele, Diego, né?
que é mais fácil desenvolver, soft skill ou hard skills? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Guarda essa daí, para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Temos gente de Mariana, Minas Gerais, né? O Alex Domingos, a gente vai falar do seu evento aqui, Alex. Seu evento do Jonas, vamos falar dele aqui. Eu quero saber se vai caber todo mundo ir lá em Aracaju. Estão falando que Aracaju vai ficar pequeno lá, hein? Mas hoje o profissional precisa entender que a técnica é passível de ensinamento. Contudo, comportamento, controle emocional e relação interpessoal dependem exclusivamente do indivíduo. Essas são as palavras do Alex Domingues, um dos grandes profissionais lá de Aracaju, que está junto com o Jonas fazendo um grande evento lá, 1 e 2 de dezembro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem gente de Neópolis, Sergipe, tem gente aqui, ó, o Lucas Gabriel Santana, que é lá da saudosa Serrinha, falou que é a terra da vaquejada, é verdade. Gente de Porto Velho, Rondônia, Campinas, Colinas do Maranhão, São Paulo, Jaraguá do Sul, Aracaju, Alegrete, Alegrete do Piauí, Juazeiro do Norte, Araçiguama, São Paulo, Piaçabuçu, Alagoas e por aí vai. Esse Brasilzão inteiro, junto com a gente, muita gente participando aí. Eu queria fazer também uma colocação sobre essa questão de desenvolver essas habilidades socioemocionais. Acho que tem 2 pontos que é um outro, porque a gente vive os grandes Penedo, Alagoas, o pessoal aqui já mandou também, Santana do Ipanema, e por aí vai, Salvador, Rio de Janeiro, e para todo mundo aí, Osasco, que continua aqui. Não para de correr o chat aqui. Mas como eu estava falando, né, do meu ponto de vista de desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Hoje, todo profissional ele tem que ter uma capacidade enorme, isso está dentro dos soft skills, que é essa capacidade de aprender, mas a melhor palavra é precisamente reaprender. Ele já é um profissional, então, de reaprendizado do que ele fazia, a forma que ele fazia, ou aquilo que ele fazia, muda, né, nessa mudança muito rápida, né, que a gente vive hoje das coisas do mundo de uma maneira geral, mas as habilidades que eu tenho dificuldade, que às vezes até acho que não tenho, eu tenho que praticar, ter orientação, buscar leituras, hoje outros conhecimentos digitais, né, por podcast, por outras fontes seguras, né, porque a internet ela tem um pouco dessa questão, né, de às vezes a fonte não ser tão segura quanto, de repente, um artigo, uma leitura mais bem organizada, de uma maneira geral. E aquelas habilidades que eu tenho, às vezes eu não consigo praticá-la, que eu acho que tem um pouco a ver com a mamografia, que é aquele ato de cuidar, de ser mais atencioso, de ouvir mais, que de repente aquele cara que está numa máquina que a dinâmica é maior, ele não consegue perceber ou não aplicar essa habilidade que às vezes ele tem, que está ali meio escondida, que está tomada por esse dia a dia da gente corrido desse mundo doido. Então, eu acho que são 2 pontos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui também. Eu vou ter alguns pontos que eu não tenho eles fortes, alguns pontos que eu até tenho, eu tenho que colocá-los em prática, e outros realmente eu tenho que buscar conhecimento, buscar treinamento, né? Buscar uma autorreflexão para poder botar ele em ação, para mim realmente se tornar esse profissional hoje, que é o que o mercado espera, e é o que nós esperamos, e é o que nós desejamos também. A gente quer que as pessoas nos escutem mais, que sejam mais atenciosas que a gente, que as pessoas nos respeitem mais, respeitem os nossos posicionamentos, as nossas formas de ser, a nossa forma de viver, e que quando eu esteja dentro do ambiente de trabalho, eu respeite aquelas filosofias daquela pessoa jurídica daquele lugar. Então, tudo isso que a gente fala, que às vezes é muito falado, toma conotações políticas, essas questões de atos mais humanizados, eles são uma síntese muito importante do que é eu ter realmente habilidades socioemocionais para mim poder viver o dia. Tratar bem, né? Conviver bem, eu acho que é uma grande trilha para a gente poder ter habilidades socioemocionais e viver muito melhor, né? Porque é aquela história, né? Quando a gente consegue botar tudo isso para fora, o que a gente recebe é muito maior, né? Então, acho que valia a pena um pouquinho dessa reflexão. E a gente do Brasil inteiro aqui,
colocando as cidades que eles estão participando. É com vocês aí, Márcio. Muito legal, Alexandre. Um fator importante, né? A gente viu aí várias falas do Diego, que você já comentou, e agora a gente consegue ratificar essa fala do Diego, é a questão econômica do processo. Né? É a questão econômica. Quando eu e o Alexandre começamos a trabalhar, isso há muito tempo atrás, o que acontecia? Você tinha vários pequenos serviços de radiologia, onde cada médico era dono de um serviço. Né? Então, cada um tinha uma política, tinha uma coisa. Hoje, isso já não, quase não existe mais. O que você tem hoje no mercado? Grandes corporações que investem em saúde, que dominam serviços de imagem como um todo, e para eles, o produto deles é saúde. Então, eles precisam ter um retorno desse investimento. E quando a gente fala desse investimento, nós estamos falando de equipamentos de milhões de dólares. Né? Não são milhões de reais, nós estamos falando de milhões de dólares. Né? Uma tomografia de ponta, uma ressonância, enfim. Então, isso tudo, esse cenário todo, ele vai para esse perfil profissional, né? Ele leva... É isso que as empresas querem. Ela quer um perfil profissional diferenciado, né? Que bate aí com... Então, assim, a empatia com o paciente, ela é um fator importante, sim, ela é. Você entender, você ter esse... Então, você ter tanto a parte de soft skills desenvolvidos é importante, mas a parte de hard skills também. Então, você tem que ter um equilíbrio, né, dessas ferramentas. Isso eu acho, no meu ponto de vista, eu acho primordial, acho fundamental. Tá? Então, eu acho que você quer fazer mais alguma colocação, Diego? A pergunta que o professor Alexandre colocou, acho que foi alguém que perguntou aí, do que era mais fácil, né? Desenvolver hard skills ou desenvolver soft skills. E é aquilo que eu cheguei até a falar. Depende muito do indivíduo. Tem pessoas tem pessoas que nunca entrou em uma faculdade, mas sabe vender um produto com habilidade que ninguém entende, né? Já tem pessoas que têm todas as formações, né? Tem várias especializações em venda, em marketing, sei lá, e não consegue vender. Então, assim, tem pessoas que realmente têm uma facilidade maior para soft skills. Agora, a grande diferença é você ter esse autoconhecimento de avaliar qual é a sua deficiência. Você tem que ter essa noção de você entender qual é o seu ponto fraco para você desenvolver. E aí a gente volta lá no início àquilo que a gente falou. Competência. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a habilidade e você tem que ter a atitude de fazer. E engloba tudo. Então, você tem que ser um profissional sempre em construção. Esse é o objetivo. Estar sempre em construção. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que chegamos os três no consenso, né? O profissional, hoje, o profissional que o mercado, né, exige, ele é diferenciado, ele tem que ser diferenciado. Né? Ele precisa investir nele mesmo, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal. Então, são coisas que hoje não dá mais para você separar. Bom, vamos lá, Diego. Agora vamos seguindo aqui. Próximo bloco, eu vou compartilhar um videozinho aqui. Né? Você quer fazer alguma consideração antes, Alexandre? Não, manda ver. Beleza. Então, vamos lá. Vou achar aqui. Cadê ele? Ixi, cadê meu... Espera aí, pessoal. Quero compartilhar um negócio com vocês aqui, mas... Deixa eu... Ixi. Espera aí, gente. Que o programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente... Vou achar aqui... É um videozinho, eu quero muito... É o videozinho do que eu vi na radiologia. E eu quero compartilhar com o Diego aí, porque... Aqui.
Muito bem. O que eu vivi da radiologia? Hoje, até, inclusive, o Cláudio Manhães fez uma colocação muito importante ali no chat, que hoje completa 38 anos da regulamentação da profissão do técnico em radiologia. Eu confesso que eu não lembrava dessa data, então agradeço aí ao Cláudio Manhães. E ali, esse vídeo eu gosto dele porque ele mostra algumas pessoas importantes ali. Então, agora, Diego, conta aí para a gente, né? O que você viveu na radiologia aí que te marcou, que você quer compartilhar com a gente? Antes de falar de uma experiência, eu queria só evidenciar o Alex aí, porque quando a gente fala em soft skills, a gente fala em Alex de Aracaju, porque a capacidade que ele tem de sabedoria, é impressionante. É uma pessoa que sempre eu gosto de estar muito perto, só ouvindo. Em São Paulo, a gente, lá na JPR, eu falei, vou ficar aqui do lado dele, aqui a gente rodou, e eu só ouvindo, só os conselhos, as experiências dele. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Em relação à experiência, algo que me marcou muito, várias situações me marcaram muito na radiologia, sabe? Mas teve uma situação para mim que eu considero como um divisor de águas. Determinada vez, Márcio, eu fui convidado para palestrar. Eu nunca tinha palestrado. E eu fui convidado para palestrar em um congresso técnico de uma escola técnica. Só que não era só a radiologia, era todos os cursos que a escola tinha. E aí, enfermagem, nutrição, eletricista, tudo. E aí tinha a radiologia. E aí eu fui representando a radiologia. E quando chegou lá, a radiologia era a minoria. Então, tudo estava organizado, de certa forma, não era para radiologia. O único palestrante para radiologia era eu. E aquilo me incomodou, sabe? Não pelo evento em si, que foi um evento muito bonito. Me incomodou porque eu falei, não é possível que a gente não consiga fazer um evento dessa magnitude para a radiologia. E foi algo que me incomodou. E eu me lembro que quando terminou o evento, eu cheguei no dono da escola, que é um amigo pessoal, um amigo pessoal hoje meu, e eu disse a ele, olha, no próximo ano, o congresso, você vai fazer esse congresso técnico, como você faz, mas a gente vai promover um congresso só para radiologia. Tem coragem? Tem, vamos lá. E foi algo que marcou, porque realmente foi o primeiro encontro de radiologia do Sertão. E assim, o que isso proporcionou para a radiologia do Sertão? Eu falo isso com muito orgulho, porque isso trouxe muitas possibilidades, né? O tanto de gente boa que a gente conseguiu agregar, a visibilidade da radiologia do Sertão, que depois desse evento passou-se a ter, o quanto de pessoas boas que a gente conheceu, né? Se a gente for fazer um levantamento aqui das pessoas que a gente conhece, o Jonas foi através desse meio, a Ensina Radiólogas, a Isabel, a Denise, uma infinidade. O Hélio Oliveira, de São Paulo. A gente, esse ano, e eu postei, como eu falei, sobre a resenha radiológica em São Paulo, porque durante a resenha radiológica em São Paulo, eu estava imaginando sobre isso, eu me lembrando sobre isso. Eu disse assim,
como algo lhe leva a outros caminhos, né? Algo que lhe leva a outros caminhos, a outras possibilidades. E aí a atitude de você querer fazer. O Márcio até lembrou aí, o Márcio de Paulo Afonso, do segundo encontro de radiologia de Paulo Afonso também, que também foi o sucesso. Então, assim, são as possibilidades que se geram através de uma atitude de querer fazer, né? De querer mudar. E hoje a Radiologia do Sertão, os eventos aqui, a Ensina Radiólogos, o evento que fez em Maceió, o evento que fez em Arapiraca, você vê o pessoal vai, né? A Radiologia do Sertão comparece, os profissionais comparecem, os estudantes comparecem. Esse evento agora do fim do ano, do final do ano agora do Congresso Nordestino, a gente já está com 2 ônibus aqui fechados do Sertão para ir para Aracaju. Então, assim, por isso que eu sempre digo e sempre falo, se você tem vontade de fazer algo, como a gente está aqui com várias pessoas de várias regiões do país, se vocês têm vontade de fazer algo que nasceu, está no coração de vocês, realize, façam. Não é fácil, não vai ser fácil, principalmente de início vocês vão encontrar muitas dificuldades, né, forças adversas, mas é impressionante também como você tem forças positivas, pessoas que lhe impulsionam para ir, que dão a mão junto com você, e é algo prazeroso quando você começa a ver que você, de certa forma, conseguiu influenciar pessoas e influenciar de forma positiva a radiologia na sua região, porque, no final, é tudo pela radiologia, pelo crescimento, pela valorização da nossa categoria cada vez mais, que é isso que agrega valor, Márcio. Perfeito, o Diego, bem colocado aí. Realmente aí a experiência, né, que você colocou, né, foi um divisor de águas, o evento que vocês fizeram aí. Eu tive uma experiência assim no passado, quando eu fiz o primeiro evento, assim, quando eu fiz assim, eu organizei, eu agitei tudo ali, lógico que eu não fiz tudo sozinho, mas assim, eu estava à frente ali de todo um processo. Isso realmente é um divisor de águas aí, então é bem interessante. Bom, feito isso, vamos agora aí para os nossos recados, aí, nossa agenda. Quer que eu compartilhe aqui, Alexandre? Você está sem microfone. Mas pode compartilhar sim, por favor. Mas a gente está lembrando de eventos aqui, né? Mas esse evento de Arapiraca, ele foi fera, né, cara? Foi maravilhoso. Foi um evento maravilhoso, a temática, as palestras, a gente ficou de casa cheia, teve homenagem, nossa, teve um cachorro que entrou lá várias vezes para a palestra. Eu tenho até uma foto com o cachorro. Agora, onde eu vou, eu levo a foto do Caramelo comigo. O cachorro parou para assistir a palestra. Aí agora ficou bom, né? Mas foi um grande evento mesmo. E é engraçado quando ele te promove, você falou uma coisa, é uma troca muito grande, né? Eu lembro quando fui no primeiro dos eventos do Jonas, a vontade que ele tinha de fazer aquela coisa de Sergipe ali, a região crescer. Olha o tamanho que esse projeto tomou. Quantas pessoas aproveitaram, né, aquele momento para poder voar e voaram, né? Tem colegas que foram para outra cidade, para outro estado, entrar de vez na radiologia. Então, realmente, são momentos de troca muito grande mesmo. Essa longa jornada da gente na área de eventos e de tudo já nos mostrou isso muitas vezes, né, Márcio? Com certeza, as experiências são maravilhosas. Mas vamos lá, vamos aos recados. Aí, Alexandre. Está tudo aí na tela para a gente poder falar um pouco deles? Esse é o primeiro, né? Eu estou com a apresentação aqui, pode? Bem, essa aqui é uma novidade muito legal. A gente conseguiu uma aprovação, a Ensina Radiólogos, de especialização técnica na área de radiologia industrial. É uma especialização técnica mesmo. A gente tem até a data aí, a gente tem uma publicação já no Diário Oficial. Então, a gente tem autorização da Secretaria Estadual de Educação, né? Então, é um projeto aprovado. A gente até vai... ele segue todas as recomendações, né? As legislações que também são pautadas via Conter. Então, ele é um curso que tem o Flávio Vieira como coordenador. Então, é um curso que a gente fez com muito cuidado, com muito carinho. É um ano que a gente trabalha nesse projeto.
e a gente teve a autorização, a publicação em Diário Oficial na semana passada. Então, a gente vai começar essa grande divulgação. É uma outra área interessante de atuação, aquelas pessoas que querem realmente atuar na área de radiologia industrial e querem ter um curso regulamentado, a Ensina Radiólogos tem, e ainda a gente vai ter a parte de estágio em São Paulo, com algumas outras possibilidades que o Flávio está estudando junto com a gente, da gente ter, de repente, algumas outras oportunidades pelo Brasil. Mas é um grande curso, está autorizado, está seguindo toda a legislação, então é com muita satisfação que te comunico a vocês que agora a Ensina tem um curso de especialização técnica em radiologia industrial, viu? Então, pessoal, fica ligado nas nossas redes sociais aí, que lá tem muita informação. Bem, a parte de cursos de tomo, ressonância e outras áreas, tanto na parte de capacitação quanto pós-graduação, a gente tem também tido muito sucesso, né? A gente já está lá em Minas Gerais, já estamos com alunos em estágio lá em Belo Horizonte, fechamos parceria lá em Uberlândia, já temos esse projeto em Maceió, já temos vários alunos em Arapiraca, e agora estendendo também para Delmiro Gouveia, toda essa região. No Rio de Janeiro, a gente já está na cidade mesmo do Rio de Janeiro, 3 rios, recentemente fechamos esse convênio, e agora também projeto final de alinhamento, Recife, Natal, Campina Grande, João Pessoa, um outro grande projeto, e lembrar que os nossos cursos também todos regulamentados, tanto de tomo quanto de ressonância, curso de capacitação, quem quer fazer um curso mais rápido, com simuladores reais de equipamentos, somos a única empresa que a gente tem simuladores aqui no Brasil, tá? E além disso, simulador para você poder fazer prática, entrar na máquina, fazer o exame de tomo, fazer o exame de ressonância, com o professor remotamente, ao vivo, te apoiando, e estágio também em essas regiões e outras que a gente já tem no Brasil, lá em Salvador, aqui em São Paulo, a gente tem aqui imersões aqui, quem quer vir para São José dos Campos e fazer uma imersão, sendo de outra cidade, outro estado, pode vir fazer com a gente. E o ano que vem, ainda vamos ter os projetos internacionais aí, a gente está acabando de alinhar os detalhes, com até imersões fora do país, não só na área de operação, mas outras experiências também. Quem quer saber mais sobre radiologia industrial, lembrando, né, vai ter uma webinar gratuita, dia 14 de novembro, às 20 horas, se inscrevam lá, é uma webinar só falando sobre radiologia industrial, sobre mercado. Opa, desculpa. Falando sobre o mercado, área de atuação, muita coisa boa com o Flávio, que é um grande especialista nessa área aí de radiologia industrial. Muito bem, a gente vai ter um outro grande evento, esse evento é um evento solidário, a um hospital do câncer aqui de nossa região, vai ser um dia inteiro, dia 25 de novembro, né? O dia todo a gente vai estar falando com profissionais importantes sobre diferentes temas, tomografia, ressonância, radiologia, mamografia, industrial, medicina nuclear, radioterapia, gestão. Então, a gente vai ter um grande momento, que é o congresso que a gente faz de encerramento do ano, que é o único evento que a gente faz online. A gente faz os eventos itinerantes, ou participa de eventos de grandes colegas, mas dia 25 de novembro, a Ensina Radiólogos vai estar fazendo esse evento online que a gente chama de Edição Brasil. Então, é uma inscrição, ela é solidária, se não me falha a memória, R$10, é isso, né, Márcio? R$10. R$10, o dinheiro é totalmente destinado a esse hospital, que faz um grande trabalho para tratar de crianças com câncer, e o evento, depois a gente vai estar disponibilizando aí toda a grade, mas é um evento maravilhoso, pessoal. É grandes profissionais, gente fera, falando de todos os temas, para você ficar sabendo o que acontece na radiologia com olhar 360 graus aí. Bem, falando dos eventos aí que a gente está apoiando, patrocinando, grandes eventos que vai ter no Brasil, eu vou estar dia 17, 18 e 19 de novembro, nesse grande evento do Conrad, que é o terceiro evento deles. O evento já deve estar lotado, tá, pessoal? Vai ter painéis lá de discussão, trabalhos científicos. Eu vou estar falando da radiologia do futuro, com um olhar mais da questão técnica, tecnológica,
Vou fazer a palestra de abertura, mas o evento, no sábado e no domingo, tem várias mesas com profissionais extremamente relevantes falando sobre esses temas todos da área de diferentes áreas, tomografia, ressonância. Eu vi, é só fera que vai estar lá em Brasília, 17, 18 e 19 de novembro. Esse evento ainda tem outros momentos marcantes. Eles estão aí fazendo um grande trabalho, né, da sociedade, da Associação Brasileira, né, de Tecnologia em Radiologia, né, uma associação científica, então acho que vale a pena te conhecer mais sobre isso. E eles vão estar homenageando, criando a Academia dos Imortais, de grandes profissionais que fizeram trabalhos aí para a radiologia durante toda a sua trajetória profissional. Então vai ter um grande momento de homenagem, vai ser um grande evento. Outro grande evento que vai ter também agora em novembro é o Emproce, do nosso grande amigo Milton, um grande evento, eu estive lá o ano passado, o evento é fera, o evento é maravilhoso, muito bem organizado, grandes palestrantes vão estar lá esse ano, o evento dele vai ser de 10 a 12 de novembro, entra lá, é o 13º Emproce, lá em Fortaleza, de 10 a 12 de novembro. Procure um grande evento, o Milton faz sempre um grande evento, vocês não podem pensar. Por isso que a gente coloca aqui no Fique Sabendo. Quem pode, é o que a gente já falou, o evento, os congressos, eles te trazem conhecimentos, relacionamentos que você não era que você não poderia imaginar e que pontos que eles vão construir na sua vida profissional. Que mais que a gente tem? Tem muita coisa, né, Márcio? Tem mais coisa aí. Teve esse grande evento também, esse Encontro de Radiologia da Bahia, esse grande evento lá do Carlos Júnior, né? Esse aqui é o 4º Encontro de Radiologia da Bahia, vai ser em Salvador, 2 de novembro. Me parece também que o evento já está lotado também, tá? É um grande evento, grandes palestrantes, eu vou estar lá, o Jonas vai estar lá, Tafarel vai estar lá, muita gente boa lá da região vai estar lá, grandes palestrantes, outro grande evento. O pessoal já está falando aqui, ó, o Lucas Gabriel Santana, lá, o conterrâneo do meu pai, vai estar lá presente. Me procura lá para a gente conversar um pouquinho. Vai ser um prazer enorme a gente poder estar junto lá nesse grande evento, que é o 4º Encontro de Radiologia da Bahia, 12 de novembro, mas é outro evento que me parece que já está lotado também, viu, pessoal? Falando em evento lotado, esse é eu gosto até já da temática do evento, né? O primeiro Congresso Nordestino de Radiologia. Rapaz, tem tanto palestrante bom que eu estou até com vergonha de dar palestra lá, viu, Márcio? Os caras pegaram, rapaz, gente de primeira qualidade para estar lá palestrando, 2 dias de evento lotado. Eu não sei se vai caber todo mundo, nem no evento, se vai caber lá em Aracaju. Eu já estou preocupado com a questão de hotel. Já falei para o Jonas, me manda o bendito nome dos hotéis, ele não me manda, porque esse evento aí, ó. Diego já está falando que está indo com 2 ônibus para lá. Esse evento, os eventos do Jonas lá, né, com o apoio do Alex e de toda a turma lá de Sergipe, é um evento maravilhoso. Eu já tive lá, os eventos deles são muito bem organizados, e esse ano promete ser o maior de todos. O evento é realmente marcante aí para todo o Nordeste. A gente vai estar lá apoiando esse grande evento, 1º e 2 de dezembro, em Aracaju, Sergipe, o primeiro Congresso Nordestino de Radiologia, feito aí pelo pessoal da Inspira Cursos. E lembrar, tanta coisa que vai ter em novembro, né, Márcio? Muita coisa que tem em novembro. Tem o evento da nossa querida Cooper também, né, Márcio? Sim, tem a Conexão Cooper. Conexão Cooper, que vai ser 23, 24 e 26 de novembro, tá? Também um grande evento, já estão aí nas redes sociais, mas a Ensina vai estar divulgando, né? Um grande evento, e por isso que vai ter uma agenda muito cheia no mês de novembro. E como a gente vai fazer o último programa do ano, né, Márcio? O Radiologia em Casa de encerramento de dezembro, com muita novidade, vai ter muito mais sorteio, a gente vai comentar um pouquinho de tudo que passamos esse ano. Então vai ser um evento assim, vai ter vários convidados, vai ser muito legal. Deixa na tua agenda, dia 3 de dezembro, é o último Radiologia em Casa do ano, tá bom? Márcio, eu quero aproveitar aqui e agradecer muito o Diego, desde quando eu conheci ele, o trabalho dele, a palestra dele, mas principalmente a pessoa dele. É uma pessoa que a gente quer sempre perto da gente, perto da Ensina, perto dos nossos trabalhos.
e mais do que a gente divulgar o trabalho dele, porque ele é um trabalho que constrói para a categoria, ele faz pelos outros, pelos profissionais, é isso que a gente vê nos temas dele, na palestra dele. Então, assim, é um cara que eu admiro bastante, é gostoso a gente se encontrar, poder estar junto, é bom saber que a gente vai estar lá junto em Aracaju e em dezembro, que Deus continue iluminando, que você tenha sempre energias positivas para poder fazer esse grande trabalho aí para a população e para nós profissionais da UG. Obrigado por ter cedido o seu tempo, teu conhecimento para estar junto com a gente aqui. Márcio, parabéns aí pela grande condução de sempre. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. O Márcio, ainda o Diego vão estar falando com vocês, mas já de antemão eu agradeço vocês terem ficado com a gente nessa noite e vi que aqui o pessoal adorou esse grande bate-papo que a gente viveu hoje aqui, falando de soft skills. Beleza, obrigado, Alexandre, pelos recados. Diego, vamos lá, estamos assim, como diz o ditado, né? Tudo que é bom dura pouco, e a gente já está indo para o final. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Diego, e aí depois o Alexandre volta para fazer o sorteio com você. Fica à vontade. Só agradecer, Márcio, agradecer a você, ao professor Alexandre, pela confiança de sempre que vocês nos dão, né? E sempre que precisar, sempre que precisarem, pode contar comigo, porque quando eu precisar, eu vou falar com vocês, viu? Quando eu precisar também. Mas é muito boa essa relação que a gente acaba criando, né? Às vezes eu tenho muitos alunos que falam sobre isso. Eles falam, professor, mas congresso, né? O pessoal fala logo da questão da carga horária. Qual é a carga horária do congresso? Não, eu queria... O que vocês ganham em um congresso, nesses eventos, é muito além, né? Esse contato, essa relação, pessoas que você nunca imaginaria conhecer e você conhece, né? Isso é muito importante. E agradecer também ao pessoal que tirou o tempinho também para participar, né? Eu vi aqui a Laudicea, que hoje está morando em São Paulo, mas trabalhou com a gente aqui em Santana, minha amiga. E a todos que participaram, muito obrigado, só tenho gratidão, de verdade. Maravilha, Diego, maravilha. O pessoal aí gostou, bastante comentário aqui, olha. Pessoal elogiando, agradecendo aí, perfeito. A sua apresentação, sua aula foi impecável.